Vai gravar. Gravado nos aconchegantes estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que começou a ponte, mas é mentira, vai parar por causa da festa junina. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e dias ruins constroem dias piores. Eu sou o professor Fernando Machado. Essa é mais uma cantada bíblica, professor Vinícius. Opa. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Livro de Cânticos. Nossa, Viu? isso é pesado, hein? Se estiver conhecendo alguma irmã da igreja, pode utilizar essa. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e também ajudando você com outra cantada. Chega pro seu crush e fala, me chama de Constituição e diga que eu sou fundamental na sua vida. Vocês estão se especializando. Uma cantada jurídica, outra cantada bíblica. Eu não canto ninguém porque eu sou um homem casado, sério, então estou bem tranquilo comigo mesmo. Certíssimo. E começando então mais um episódio aqui do Direito do Mato com Eu vivo em Fernando união... interrompendo. Não, mas é que eu preciso fazer essa ressalva. Eu vivo em união estável, né? Então, eu também... Isso é uma confissão, Fernando. É apenas uma ideia para... Você está confessando algo que você vai ter que continuar daqui para frente. Se a Karine precisa de prova, é só assistir o podcast. Isso, Karine, serve de prova, tá? Mas como você não está assistindo os últimos episódios, você não terá a prova para utilizar em uma eventual separação. Professor Vinícius, pode ir. Bom, fica registrado aquele agradecimento a você, ouvinte do nosso podcast Direito do Mato. É com você que a gente consegue enriquecer mais ainda esse nosso podcast jurídico. Também fica o agradecimento aqui à Unigran por oferecer toda essa estrutura para a gente tocar aqui o nosso projeto e também a ajuda do Paulo Bante, que consegue fazer toda essa magia aqui com esse jogo de câmera infinitos, né, Fernando? Quantas câmeras são? São 8 câmeras e 2 drones. Tudo isso só com a ajuda do Paulo. E se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, Paulo, Drone 2... Pedimos para que você nos siga em nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Você já segue tantos conteúdos inúteis, não custa nada seguir mais um. E é o drone dos bons, né? Porque não treme, né? Ele é estável, E nem faz vento de tão perto que está, nem sente o vento, né? E o barulho. É maravilhoso esse drone. E você pode também contribuir com essa maravilhosa obra dos senhores, comprando e adquirindo uma de nossas canecas. Você confere isso lá no nosso site e pode digitar a hashtag 20%, que você ganha 20% de desconto. É só você conseguir encontrar o nosso site, mas está lá disponível. Tá? E hoje temos um podcast multidisciplinar, né? Aqui são as últimas notícias que abalaram o mundo jurídico na última semana, né? Então vamos lá. Casal pede à justiça para terminar a união estável, mas acaba se casando. Abre aspas, ninguém esperava. O que era para ser o fim de um relacionamento de mais de 10 anos se tornou um recomeço na vida do casal Max Tony e Marciele Lima Santos. Na segunda-feira, eles iriam assinar a dissolução da união estável, mas uma conversa com os servidores do TJ do Amapá fez os companheiros desistirem do término e, mais do que isso, eles se casaram no dia seguinte. O Tribunal de Justiça do Amapá explicou que o casal foi recebido na segunda-feira, dia 20, pela mediadora Nilce Ferreira e o conciliador Elivaldo Silva, que perceberam que ainda havia bons sentimentos entre o casal e, por isso, usaram técnicas de constelação familiar e círculo restaurativo para que Max Steel e Marciele se reconciliassem. Entre aspas, a gente viu que ainda existia algo em comum entre nós dois. Aí, ela, a mediadora, perguntou, vocês querem casar hoje? Nós respondemos que não dava. Aí ela falou, vão para casa, relaxem, quando amanhã vocês vêm bem arrumadinhos. Aí no outro dia a gente voltou ao fórum e ela tinha organizado o casamento, comprado o bolo e fizeram a cerimônia, disse a esposa. A esposa contou que um dos fatores que causou o desgaste na relação foi o pouco tempo que o casal dedicava para a família. Então fica aqui a dica, né? Para você que dedica pouco tempo para a família. Por isso agora os planos são de passarem mais tempo ao lado dos filhos e viajando juntos.
Final eu feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo o amor prevalecendo, né? Isso me lembra lá no estágio supervisionado do curso, quando eu fui fazer um dos meus primeiros atendimentos, acho que foi o primeiro, eu reconciliei o casal. Eu não ganhei ponto nenhum por causa disso, então eu falei, no próximo eu vou ter que separar. Porque... Você perdeu ponto, na verdade. Né? Não tinha que anotar no relatório. Não tinha que fazer no relatório, e reconciliei o casal. Mas uma coisa interessante aqui, que o casal pede a justiça para terminar a união estável e acaba se casando. Então eles terminaram a união estável. Exatamente, né? Aqui nós vamos para os conceitos, né? Estamos num podcast voltado para a graduação, trabalhamos sempre com conceitos. Professor Fabrício, qual seria a diferença conceitual entre casamento e união estável? Aqui um é no papel e o outro não, diria o cancioneiro popular, né? Ser casado no papel e o outro não, né? Então é assim que as pessoas respondem. O casamento, ele é visto como um negócio jurídico formal porque há uma forma específica para se casar. Então, necessariamente tem que ir no cartório, fazer as formalidades de estilo, tudo, e há uma celebração, uma cerimônia, que é um ato necessário para a existência do casamento. Sem aquela cerimônia não vai existir o casamento. Então, há essa formalidade. E, uma vez celebrado, inicia-se a partir dali o casamento. A união estável, ela surge não de uma celebração, ela surge de uma vontade demonstrada pelos conviventes ao longo do tempo. Por isso tem o nome de união estável, uma estabilidade na união do casal durante determinado tempo, né, de viverem, de terem uma vida em comum e de quererem constituir família. Então essa estabilidade nesse sentido. Os efeitos decorrentes tanto do casamento quanto da união estável são os mesmos hoje. Foram diferentes um tempo, né, mas hoje são os mesmos. O que muda é como que surge o casamento e a união estável. Em se tratando de casamento, quais são basicamente os requisitos? Se alguém então quer se casar, o que ela precisa comprovar ou precisa solicitar para que ela possa se casar? Primeira coisa, ter renda. Não, mas esse não é um requisito legal, mas deveria ser. Quando não tem renda, começa a união estável, né? Já começa porque não tem dinheiro nem para ir casar. Já nem para casar, já vai se ajeitando. Já vamos morar junto e pronto. Quando e aí vem o famoso, quando é uma melhorada, a gente casa, né? Eu estou nesse patamar. Os requisitos, basicamente, você comparecer perante um cartório de pessoas naturais, né? Levar a documentação tanto de cada um dos nubentes. Demonstrar que não são impedidos, né? Aí tem a questão dos impedimentos, que a lei coloca, pessoas que não podem casar entre si. Isso também serve para a união estável, apesar de não ter a formalidade, mas também serve. Um dos impedimentos é não estar casado. Então só pode casar a pessoa solteira ou divorciada ou viúva, não pode estar casado. A gente pode fazer que nem a Gretchen, ter vários casamentos, mas um de cada vez. Não pode ser simultâneo. Se bem que o brasileiro se esforça e na prática isso acontece. Um casamento, 3, 4, união estável. E a celebração. O que existe por conta dos impedimentos é que se faz uma publicação ali no cartório e no Diário Oficial do Estado, salvo melhor juízo, se ainda vai, de que essas pessoas vão se casar. São chamados editais de proclama. Estão proclamando que essas pessoas vão se casar. Então, fulano, filho de Ciclano e Beltrana, e fulano, vão se casar. Para se alguém sabe de algum impedimento, ir lá no cartório e contar. Mas e aquela parte da novela, que tem na novela, assim, da igreja, não acontece. Se alguém aqui, daí aparece alguém... porque isso é antes. Entendi. Mas pode aparecer alguém ali na hora, né? Porque é mais emocionante se é no dia da celebração, né? Isso aparece alguém, né? Fala, Francisco, né? Francisco e Ana, vocês são irmãos? Exato. Né? Aí fica constrangedor ali, é melhor não casar. Então, porque não pode o casamento entre irmãos. Aproveitando essa cena aí de novela, o casamento religioso, ele tem efeito? Efeito civil? Ele pode valer? Se for feito de acordo com as regras do casamento civil. Algumas religiões, acho que praticamente todas as religiões, dependendo do celebrante, no caso da Igreja Católica, dependendo da diocese, autorizam que durante a celebração religiosa tenha também a celebração civil.
Aí o celebrante ele tem uma autorização do tabelionato, né, de pessoas naturais para fazer a celebração. Então é feita toda a documentação no cartório, e aí também a celebração. É meio chato durante a celebração religiosa, porque quem já foi assistir um casamento religioso que tem efeitos civis, está tudo acontecendo bonitinho, aquelas palavras bonitas, dá até uma quebra de clima no meio, aí começa a parte civil, lá aquela e depois volta de novo o negócio. E o padre né? já fica bravo com o fotógrafo, né? Que já vem em cima ali do padre, né? O padre fica bravo também, né? O fotógrafo quer tirar um melhor ângulo, né? O padre fica bravo geralmente, né? Então, é estado natural. Mas ele, que geralmente atrasou e ele tem outra celebração depois tem um batizado, tem não sei o que, ele já não está ali muito bem humorado. Mas eu acho estranho só isso, né? Porque a celebração religiosa ela tem toda uma sequência para dar um clima de união, amor e tal e tudo. E a civil ela tem uma quebra ali no meio e depois continua. Mas é possível sim, o casamento religioso com um efeito civil. Então, desde que, né, o celebrante tudo tenha feito o trâmite junto com o tabelionato para que tenha efeitos civis. Porque daí vai assinar a certidão de casamento ali da igreja, e vai assinar a ata do casamento também ali do registro do cartório. Vai ser 2 documentos que vão ser assinados. Só que, professor Vinícius, fica mais caro pagar pro tabelião ir no dia do casamento. Cobra mais caro para fazer a diligência externa. Porque é um serviço in loco, né? Não, mas não é o tabelião que vai, é o próprio celebrante que pode fazer. Né? Agora é claro, padre, assim, então você pode pedir para o tabelião e celebrar o casamento aonde você quiser, mas daí você vai pagar para o tabelião fazer isso. Digamos que pessoas que são agnósticos, ateus, etc., querem casar no Parque do Lago, aqui em Dourados, né? Ali que é um ambiente bem cuidado, tudo, bem romântico. Dá um clima romântico ali, o pessoal estaciona, vão roubar o púlpito, tudo ali, mas tudo bem. Vai ter que pagar pro tabelião e ir até lá. Bom, e nesse caso aqui, você tem então o casal, os nossos queridos Max e Marciele, que então já estavam lá, um decidido, um olhou para a cara do outro, vamos acabar com essa união aqui, ficou desestável, e aí eles acabaram então casando. Isso significa então que é como se estivesse recontando tudo do zero, assim? Não se preserva nenhum efeito da união estável? Não, o que a lei diz é que, na verdade, vai facilitar a conversão da união estável em casamento. Quem vive a união estável converter em casamento. Então é um processo um pouco mais simples do que casar do zero. Na verdade, o tabelião, eles já estão em união estável há tanto tempo, tal, não sei o que, devidamente comprovado, converte a união estável em casamento. Você não perde aquele tempo todo, é reconhecida a união estável, mas o casamento é daqui para frente. Por que facilitar, né, essa conversão, ou poder converter isso, tudo mais? É que, geralmente na união estável, as pessoas vão morar junto, quer constituir família, etc e tal, estão tudo ali bonitinho, beleza. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Ô Paulo, você é casado ou vive em união estável? Casado. Viu? O Paulo é profissional. Casado é religioso ou civil? Ambos, nos dois. Então o Paulo respeita a lei dos homens e a lei de Deus. Viu? Eu ia falar um negócio melhor, não. Se tratando de casamento... Se eu filtrei, é melhor eu não falar. Se você achou que é melhor não falar, Fabrício, eu tenho certeza que não se deve falar. Nem no privado. E é por isso que a gente não tem o direito do mato ao vivo. Não, nós estamos... que é isso? Não é por problemas técnicos, não é por falta de agenda. Que não dá, né? Por que a questão do casamento ou da união estável, por que o casamento em regra é melhor para o casal? Porque quando você vai casar, você entra num assunto delicado. Ou não entra num assunto, mas acaba escolhendo consequências para um assunto delicado, que é a questão patrimonial. Na união estável, o pessoal começa a morar junto, mas não discutem a questão patrimonial, né? E como é que fica com aquilo que é meu, que é seu, que etc e tal, não sei o que, compramos isso aqui junto, de quem que é e tudo mais. O ideal é que mesmo em união estável, então decidam a respeito desses fatos, vão no cartório, façam uma escritura pública de união estável e decidam sobre o regime patrimonial. Que daí já era mais fácil casar, né?
Dá na mesma, né? Porque no casamento você decide sobre isso, que às vezes fica uma discussão, que dia que começou essa união estável, para saber, porque via de regra a união estável segue o regime da comunhão parcial de bens, quando os conviventes em nada decidem sobre ela, né? É a comunhão parcial de bens. Mas eu preciso saber, então, se é comunhão parcial de bens, quando que a gente começou a união estável, para definir critérios sobre o patrimônio. Então, isso é uma das vantagens do casamento, que está bem claro quando que ele começou. Na conversão, eu tenho que saber também quando que começou essa união estável. Para saber, eu vou converter uma união estável em casamento, mas ela começou quando? E aí, às vezes, vai ter que decidir questão patrimonial. Tem gente que está convivendo em união estável há 40 anos, nunca casou, e quando se juntaram tinha um gato e uma barra forte. Então, tudo que eles têm construíram junto. Então, é indiferente essa questão aí do regime de bens. Mas para quem está começando agora, é questão, às vezes, de se pensar, né? Ou como diria meu avô, quando duas pessoas assim, muito pobres se casavam, ele dizia, né? Determinada pessoa lá, o fulano cansou de passar dificuldade sozinho, né? Aí foi passar dificuldade com outra pessoa, né? Uma última pergunta aqui para fechar esse assunto. E se ao invés de, aqui no caso, eles foram encerrar uma união estável, acabaram se casando? Supondo que eles tivessem divorciado, é possível anular o divórcio, repristinar o casamento, voltar para o casamento ou não? Anular o divórcio, a anulação seria caso de anulação de negócio jurídico só. Entrar nas teorias, nos casos de anulação do negócio jurídico, lá do artigo 166 do Código Civil, ou dos defeitos do negócio jurídico para anular um divórcio. Aí pode alegar normal, dolo, erro. Poderia alegar normalmente para anular. Agora, desfazer o arrependimento do divórcio não tem. Existe o arrependimento da separação. A anulação por erro seria a pessoa vem e diz, assina aqui esse papel. Aí para que é para mandar uma carta para alguém, a pessoa vai lá e assina. E aí só que na verdade ela assinou o divórcio. A escritura de aí divórcio. A pessoa diz, agora nós estamos separados, né? Finalmente divorciados. Seria um erro, né? Esse poderia ser o erro, poderia ser nesse caso até lesão, né? Que é por... lesão não daria. Mas seria erro no caso, né? Ou, na verdade, dolo da outra parte. O vício do dolo. Então, num dos dois seria possível. Agora, a separação, né, que ainda existe no código, existe na lei, ela é válida, mas ninguém usa mais, que era, antes você tinha a separação e depois o divórcio. Então, a separação rompia o vínculo conjugal, mas não o matrimonial. E você tinha a possibilidade do arrependimento. E aí voltar a estar casado, não mais separado. Só que antes do divórcio. Então, divorciou, não tem mais como se arrepender. Quer voltar, tem que casar novamente. Não tem que casar novamente. O que acontece e é aceito na esfera previdenciária os casos em que há o divórcio e depois você tem uma união estável posterior ao divórcio. Uma situação assim, as pessoas tinham uma vida em comum, se divorciaram, eram casados, se divorciaram. Cada um foi viver a sua vida, foi recuperar o tempo perdido em que ficou casado, cada um vai viver as suas aventuras. Depois a idade vai chegando, a pessoa vai... Eu sinto falta de ter o meu companheiro, minha companheira para tomar chimarrão ali, né? E a pessoa já está lá, já mais velha, já perdeu a flor da mocidade. E aí vai e se junta novamente. Ou às vezes um fica doente, vai para casa do outro, vai morar junto. E muitas vezes na esfera previdenciária acontece. E o INSS reconhece a união estável mesmo das pessoas que já foram divorciadas, desde que elas, depois do divórcio, passem novamente a conviver junto e comprovem os requisitos da união estável. Isso muitas vezes acontece. Eu tive um caso desse por indenização de seguro. O casal se divorciou, e 6 meses depois voltou, separou e 6 meses depois voltou, mas não fez ali o processo do arrependimento perante o Poder Judiciário. E depois de 2 anos, a esposa veio a falecer em virtude de câncer. E aí foi com base na união estável, né? Mas daí o banco juntou a questão da certidão de a questão do divórcio e tal, e etc. Provou-se daí a união estável e ficou o convivente como beneficiário do seguro de vida. Então, isso tende a ocorrer.
né? As pessoas por um momento às vezes se divorciam, mas depois acabam se arrependendo. Então, mas não tem a repristinação do divórcio. Tem que ser outro... Daria um senhor, imagina, dar um senhor trabalho, né, cara? O cara vai, se divorcia, aí vai lá no cartório, o cara do cartório fala, puta, que falta de criatividade vocês dois, hein? Aí vai ter que fazer todo aquele procedimento de novo, toda aquela publicação, etc e tal, né? E tem aquele comentário bem infeliz, né? Que é você casar com a pessoa que já foi casado, né? Que é igual comprar um carro que já foi seu, né? Vem com os mesmos defeitos, só que mais rodado, né? É mais ou menos esse... exatamente isso. É um pouco... Dá o direito ao cara do cartório falando uns comentáriozinhos. Um pouco infeliz esse comentário. Infeliz, mas preciso. Mas é preciso, né? Então vamos para a nossa próxima notícia. Professor Fabrício, Vamos faça lá. as honras. Justiça de São Paulo condena a bruxa por plágio em curso de magia. Olha só, a juíza de direito Melissa Bertolucci, da 20ª Vara Civil de São Paulo, condenou Daniela Petrucci Silva, que se apresenta como bruxa, a indenizar em danos morais e materiais a escritora Márcia Cristina da Silva, que também se intitula como bruxa, por plágio de um livro. Entenda a confusão a seguir. Não gostei porque foram pro judiciário. Já estava imaginando magia conjurada. Tinha que resolver com feitiço. Bom, Espectro Patrono, né? Isso, Meio Harry Potter, né? na ação, Márcia diz que em 2020 publicou o livro Bruxaria Hecatiana. Eu não falo em língua do bruxo. O caminho da bruxa com a deusa Hecate. É isso aí. E que em 2021, Daniela passou a comercializar o seu curso denominado Magia de Hecate. Só que o Hecate da Márcia tem K e a da Daniela tem C. Baseada em quase a totalidade do seu livro, sem realizar qualquer referência deste em seu curso ou apostila, o que fere seus direitos, além de lhe causar danos patrimoniais e morais. A Ré Daniela, por sua vez, alega que vem de uma família de bruxas que atua no ramo há 33 anos, que tem vasto conhecimento da área e que a apostila com trechos do livro da parte da autora foi subida na plataforma do seu curso online por erro da pessoa que a ajudou a assim proceder, pois o material do curso era outro. Ao analisar o caso, a juíza considerou incontroverso que Daniela reproduziu trechos do livro da parte autora na apostila de seu curso, sem autorização dessa, nem menção à sua autoria. Houve reprodução literal de parte da obra da autora pela requerida, como se sua fosse, o que basta para caracterizar o ilícito. Por esses motivos, fixou indenização por danos morais no valor de R$10 mil, por entender que este é suficiente a ofertar certo conforto à vítima e a coibir comportamentos similares do ofensor no futuro. Mas essas bruxas estão muito civilizadas. Exato. Ô Paulo, se por gentileza você puder procurar aí esse livro, Bruxaria Hecatina, O Caminho da Bruxa e a Deusa Hecate, com H. De repente você achar o link do livro e puder colocar aí no... Se você está ouvindo, evidentemente que só com áudio não vai ver, mas quem está assistindo no YouTube, para que possa ver o link aí desse... Para criar Discord, procura do curso também. Porque eu me interessei, né? Vamos ver o que diz esse curso da Bruxaria Hecatina, O Caminho da Bruxa com a Deusa Hecate. Aqui nós estamos diante de uma situação que não sei qual é a previsão legal no ordenamento jurídico das bruxas. Contudo, na legislação brasileira é uma questão de direito autoral, que é regulado pela Lei 9.610 de 1998. A Lei do Direito Autoral, então, ela traz todos esses conceitos relativos ao que é uma obra, autoria, coautoria, direitos, deveres, os prazos que são em que uma obra ela leva para entrar em domínio público, uma série de questões. É uma obra bem completa, ela fala inclusive da obra literária, audiovisual, fotografia, filme, né? O direito da produtora, da difusora, tem todas essas... e a lei coloca, em relação ao autor, ela coloca no artigo 24, são direitos morais do autor, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização da obra, e ainda de retirar da circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada quando a circulação ou utilização implicar em afronta à sua reputação ou imagem. Eu particularmente acho a expressão um pouco equivocada, direitos morais, que seria direito extra-patrimoniais, acho que faria um pouco mais sentido, né?
porque não é só a ver com a honra, né? É que a lei é de 98, na época era o que tinha, né? Agora a nova doutrina da responsabilidade civil já trata de direitos extrapatrimoniais, né? Aqui, assim, porque muitas vezes a obra ela pode ser... nós imaginamos normalmente a violação do direito autoral com finalidade de lucro, comercial, mas isso nem sempre pode acontecer. Eu posso ter uma pessoa que está simplesmente utilizando o meu conteúdo para falar como se fosse conteúdo dela, sem que isso gere necessariamente Sim, exploração econômica. uma expressão econômica, né? Então, por isso que a lei fala em direitos morais do autor, que ele tem direito de cessar a circulação, por exemplo, da obra, caso ele não queira mais que ela esteja sendo objeto de circulação. E a lei também vai falar com relação aos direitos patrimoniais da obra. Então, ela vai fazer essa diferenciação. Evidentemente que o nome moral aí talvez ele não seja mais adequado. O artigo 28 vai dizer que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Então, aqui, independentemente se o curso da bruxa ele tenha sido um curso pago ou não, eu não sei quanto é um curso de bruxaria hoje, quanto você paga num curso de bruxaria, mas eu acredito que seja um curso pago, até porque a bruxa também tem que se... não dá pra ela, por um passe de mágica, fazer aparecer dinheiro, né? Os boletos, né? Eles vão... Até porque Hogwarts, por exemplo, é uma escola particular, né? É uma escola pública. Particular, realmente, né? Nós não temos escolas públicas de bruxaria, né? Então... que eu saiba, não. Até porque eu sou um trouxa no mundo dos bruxos, né? Então... Exatamente. Não só do mundo dos bruxos, mas uma brincadeira, professor Fabrício. A amizade é foda. Uma agressão... Uma brincadeirinha saudável. Uma agressão gratuita, desnecessária. Então, nós temos os direitos patrimoniais que apenas o autor pode explorar economicamente a sua obra. E o artigo 33, ele vai trazer também um impedimento que vai dizer o seguinte: ninguém poderá reproduzir obra que não pertence ao domínio público a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la sem a permissão do autor. Então, imagine que eu resolvi... a nossa bruxa aqui, a bruxa plagiadora, ela decidiu pegar aquele material e fazer comentários, reproduzir, a pretexto de acrescentar, de identificar potenciais falhas na bruxaria da outra bruxa. Da mesma forma, ela não está autorizada. Por quê? Porque ela está fazendo uma utilização indevida de um trabalho intelectual de uma outra pessoa ou de uma outra bruxa. Sem dúvida. É interessante a lei colocar ninguém pode reproduzir a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, porque a pessoa fala, não, mas eu não estou comerciando, é só para eu ter aqui comigo. Não, você está reproduzindo, para não ter essa desculpa. Justamente para não ter desculpa. A lei até ela traz algumas situações em que você não considera violação de direito autoral. Por exemplo, você ter pequenos trechos em cópia própria. Então, você tirar o xerox de alguma parte do material para o seu próprio estudo. Isso não é... Você não pode fotocopiar... A obra inteira. A obra inteira, mas um pequeno trecho não há problema. Ou, por exemplo... Você não copia inteira, só pega do capítulo 1 até o último, tira o índice, a introdução e pronto. Ou a utilização da obra em estabelecimento de ensino. Aí no estabelecimento de ensino não se considera. Aí é possível, mas aí faz sentido. Você vai trazer uma obra de um autor... com o intuito pedagógico de se comentar, discutir as ideias. Então, dentro do estabelecimento de ensino, também a lei entende que não há violação do direito autoral. Porque daí está dentro da ideia de divulgação do conhecimento, discussão, debate, aí não há esse prejuízo. E justamente também, né, o artigo 102 ali da lei, ele coloca, né, que o dono da obra que foi fraudulentamente reproduzida... ele pode requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação sem prejuízo de indenização. Então, no caso aqui, como era um curso online, essa apostila ou livro feito, provavelmente era digital, em PDF. Então, não tem como apreender, não é? Mas há como suspender. Além disso, uma indenização que recebeu aqui a nossa bruxa Márcia Cristina da Silva de R$10 mil. Eu acho que também vale a pena comentar que
não significa que, por exemplo, você tem uma obra que você escreveu que você vai ter essa proteção em primeiro momento da Lei 9.610. A própria lei, ela impõe algumas condições, alguns requisitos para que uma obra possa ser protegida, possa ser tutelada. O autor, ele vai ter que buscar os órgãos públicos, para poder fazer o registro da obra, para aí ele ser abraçado. Então, não é qualquer um que escreve, por exemplo, alguma coisinha que já vai conseguir invocar, por exemplo, essa lei. Significa que está desamparado juridicamente? Não. Há outros meios há outras normas que você pode se utilizar. Mas essa proteção específica do direito autoral, ela exige essa preocupação por parte do autor de buscar o registro público da sua obra, que foi o caso aqui da nossa amiga aqui da bruxaria recatiana. Recatina. Buscou o caminho certo. O caminho da bruxa. Queria ver se fosse entre magos, né? Aí seria diferente. Exatamente. Então, fica aqui o aviso, você sendo bruxo ou bruxa ou não, você não pode copiar, né, o trabalho intelectual de uma outra pessoa como se fosse... não busque o atalho da deusa Hecate, procura o caminho. Mas eu vou pesquisar o livro aqui. Não, tinha que ser um livro de feitiços. Vou pesquisar e ver se tem um PDF para fazer download, né? Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha, a você que compartilha parte do seu tempo conosco neste bonito projeto de divulgação autorizada do conhecimento. E veja a magia desse podcast acompanhando os nossos episódios passados. Confere a gente lá no nosso canal do YouTube e nos outros episódios também, em outras redes de streaming. Se você quiser a lista completa, vê a gente lá nas redes sociais. Tem lá o menu para você. E se você estiver encantado com o nosso conteúdo também, adquira uma de nossas canecas e contribua com essa maravilhosa obra do Senhor. Magos ou bruxos, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Por hoje é só. Plim, plim.